Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Everton Cerqueira, faço parte do grupo PET Licenciaturas do IFBA Campus Porto Seguro e através desse eixo irei apresentar a vocês atividades de ensino que é muito recorrente na nossa comunidade acadêmica, conhecida como Help na Química, Química Básica, Ensino e Desafios e Inovação. Os autores e autoras desse trabalho são Everton Cerqueira, Alice Santos, Adriele Caetano, Lorena Rocha e Tiane Viana Cruz, a nossa tutora. Os petianos bolsistas e colaboradores que estiveram à frente das monitorias foram Everton Cerqueira, Alice Santos e Adriele Caetano. Bom, por muito tempo, a química carrega consigo um estigma muito forte, aliada sempre àquilo que é negativo, aquilo que não faz bem. Uma vez ou outra você já se deparou com alguém se referindo ao seu cabelo, dizendo que não tem química, pois você não passa, digamos que produto para alisar, para crescer, para deixar os fios mais macios, digamos assim. Então, quando a gente fala que um cabelo não tem química, a gente quer dizer que ali está isento de qualquer tipo de produto químico. Mas será mesmo? E o shampoo, condicionador e o creme capilar que a gente utiliza para deixar nosso cabelo mais cheiroso, deixar o cabelo lavado? E será que esses produtos não têm química? Algo que a gente carrega e vai perpassando para muitas pessoas e se torna um senso comum. Mas a gente tem que desconstruir isso, tem que deixar a química, digamos assim, mais acessível para aquelas pessoas que querem conhecer de fato a química. Bom, uma ciência dita como dogmática muitas vezes, uma ciência dura que é impossível questionar pois tem suas verdades absolutas, isso é o estigma que a química carrega e deixa que os alunos olhem a química com a visão mais geral, fazendo com que os alunos tenham medo, resistência e tornando o ensinar química cada vez mais difícil. Os objetivos desse trabalho foram realizar monitorias específicas de química básica, contribuir para o desenvolvimento acadêmico dos petianos e diminuir a evasão escolar. Devido à pandemia, as monitorias tiveram que se readequar ao novo formato, que é o formato virtual. Utilizamos algumas plataformas digitais para nos auxiliar durante as monitorias, sendo essas o Google Meet, onde ocorreram as aulas síncronas, o Google Forms, onde foi elaborado as atividades pré-diagnóstica antes da monitoria e atividade pró-diagnóstica após a monitoria. E o WhatsApp era uma ferramenta que utilizamos para a comunicação com os estudantes e também para as postagens de materiais e links de reuniões. Bom, a metodologia utilizada foi baseada no pensamento do estudioso, conhecido internacionalmente, Paulo Freire. Ele fala do papel do professor, do contexto do aprendiz e sobre os cidadãos questionadores. Para Paulo Freire, o professor está mais como um mediador. E não existe mais uma hierarquia entre professor e aluno, onde o professor repassa o conteúdo e o aluno apenas escuta. O professor é aquele agora que media, que respeita o contexto social daqueles estudantes, aquele que olha as experiências de vida e atrela isso aos conhecimentos de química, tornando o ensinar química mais contextual e assim o ensino e aprendizagem ocorrem mais fluidamente. E porque para Paulo Freire a educação era transformadora? Bom, os estudantes que tinham um pouco de resistência de química, olhavam a química como uma ciência abstrata que não conseguia interpretar, passa agora a questionar, tem um pensamento mais crítico. Olha com uma certa criticidade as teorias existentes, os pensamentos de alguns cientistas e filósofos e começa a debater sobre aquilo, pois Paulo Freire fala que a educação transforma as vidas e dessa maneira, onde o professor aprende com o aluno, onde o aluno aprende com o professor, isso é a educação transformadora, onde o contexto social, a realidade, as experiências, o contato, o intercâmbio entre professor e aluno acontece. Obtivemos alguns resultados antes das monitorias sobre os conhecimentos prévios de química. Muitos desses estudantes alegaram estudar química no ensino fundamental e pois nem todos esses conseguiram fixar o conteúdo de fato.
Aqui temos algumas perguntas. Ao perguntar sobre mistura heterogênea, nem todos esses estudantes acertaram. E ao comentar sobre assuntos que estudaram em ciências do nono ano, muitos deles abordaram tabela periódica, modelos atômicos, mistura, distribuição eletrônica, porém não de uma forma fluida, não de uma forma contextual. Aquilo era como se fosse solto à sua realidade e ao seu cotidiano. Então, o ensinar química se tornava difícil para esses estudantes e o entendimento de química se tornava muito, muito complicado, fazendo a química ser algo muito abstrato. Ao fazer o mesmo formulário, com as mesmas perguntas e com perguntas mais avançadas sobre mistura heterogênea, a gente percebeu que todos esses estudantes conseguiram acertar essa pergunta. Porém, percebemos também uma grande evolução ao elaborarmos uma pergunta aberta em que perguntamos sobre por que o gelo flutua na água. Explique com suas palavras com base que não foi ensinado em sala de aula sobre forças intermoleculares. Aqui percebemos alguma desenvoltura dos estudantes na escrita, ao abordar como é que é o funcionamento, né, o fenômeno que ocorre, porque o iceberg não afunda, porque o gelo boia na água. Quais propriedades físicas fazem com que esse gelo continue flutuando? Quais são essas propriedades? Quais são as propriedades físicas e químicas? Aqui, ao perguntar sobre fogos de artifício, perguntamos sobre como é que acontece aquele fenômeno e como o Bohr descreve isso. E todos esses estudantes conseguiram acertar essa pergunta em que o elétron absorve energia, solta para o indígeno mais energético e ao retornar libera energia em forma de fóton e emite luz. Bom, concluímos que a gente teve um bom retorno, os estudantes conseguiram compreender o conteúdo de química, associar o conteúdo de química à sua realidade, e isso é bastante gratificante e muito importante no ensinar química, atrelar a química sempre ao nosso cotidiano. E apesar das dificuldades que tivemos ao longo da pandemia, a gente conseguiu abordar de forma didática esse conteúdo de química durante a pandemia. Aqui são as referências. Meu muitíssimo obrigado a todos e a todas.